você. E a Cida, que eu não sei onde está, que é a nossa arquivista. Que está ali atrás, agora também fotografando. Porque porque o fotógrafo só podia de manhã, então agora à tarde não podia. Porque o arquivo ele tem uma permanência. Agora, a transposição dele de um inventário que era estático para o banco de dados e para o site, ele é também um movimento contínuo, em que a gente vai ter que continuar alimentando, corrigindo as falhas que não são do trabalho do inventário, mas da transposição para um outro suporte, né? Então, o arquivo ele continua se movimentando, né? Então, a gente pode aqui a gente colocou só para uma introdução ao evento, e a pesquisa pode ser feita aqui exatamente nos acervos de conjuntos documentais. Vocês vão vendo que ele faz... o acervo do professor Samuel faz parte de um conjunto de outros professores e instituições da USP, Faculdade de Filosofia, que estão em graus diferentes de organização. O do Samuel e da Jovina, eles podem ser acessados individualmente, e aqui tem um resumo, na verdade, do que aconteceu no inventário. A origem do fundo, os códigos utilizados, as datas limites da documentação contida nesse fundo, de 1908 a 1990, uma história administrativa, né, uma biografia do titular do fundo e uma biografia e uma tentativa de explicar como que a documentação chegou ao CAP, as datas de entrada, o que ele contém, né, o tipo de procedimento. Então, essa é uma tentativa de deixar o mais público possível o que a gente o que aconteceu em torno desse acervo, né? A dimensão do arquivo está aqui descrita em termos de unidades páginas, unidades de itens de documento, identificando também quem trabalha quem trabalhou com esse material, né? Nós podemos, voltando aqui, a gente pode ver o da dona Jovina. Eu devia estar olhando aqui, né? Aqui. Que mantém o mesmo esquema, né? A história administrativa, a biografia, como o arquivo chegou, a procedência e o volume e dimensão, né? A dimensão do material descrito aqui, né? Tudo isso deve ser feito para todos os documentos que entram no nosso acervo. Francisco, se você quiser falar, por favor. É porque hoje é a inauguração do site. Cadê aqui? A pesquisa, a gente colocou um aviso de que esse material ele é totalmente público. Isso eu queria deixar bastante registrado, porque essa é uma fase que a gente gostaria que o CAP adotasse daqui para frente. Toda nossa documentação é pública, porém, ela tem o inconveniente de que você tem que ver fisicamente até aqui o CAP para consultar esse material. Isso acontece em muitos arquivos, mas a tendência é de que isso esteja sempre online, e é isso que a gente está querendo fazer. Só que isso não acontece, né, num piscar de olhos. Essa é a dificuldade quer dizer, uma das, né, grandes dificuldades do acervo. Então, dos acervos. A gente colocou tudo, mas tudo que tinha no arquivo público. Hoje em dia, mesmo que a gente quisesse, não há um modo de proibir que a pessoa copie, evidentemente, né? Então, é uma vantagem, e claro que, para algumas pessoas, às vezes, isso é um risco. Mas nós não temos nenhum documento com restrição. A única restrição que a gente pode fazer é solicitar que quem use o arquivo
cite a origem, a fonte, dê as informações de referência. Então, a gente pode fazer algum tipo de pesquisa aqui que queiram, né, para a gente ver o que aparece de documento, que esse é o divertido da história. Por exemplo, se a gente procurar em nome de Ciro, a gente vai encontrar documentos em que o nome da pessoa dentro do arquivo do Samuel aparece. Esse, por exemplo, seria o convite de formatura, né? Esse conjunto. Então, muito bem digitalizados, diga-se de passagem, né? Página 1, página 1, página 1. Eu não estou enxergando direito, mas eu acho que talvez seja esse. A capa do documento, né? O convite de formatura do filho. Então, todas essas relações que a gente estava comentando aqui de manhã, elas vão ser possíveis de olhar por essa pesquisa. A pesquisa pode ser feita por vários índices, vários termos diferentes. Nessa cartas de notícia, a gente encontrou essa cartinha. Querido vovô Jovina e vovô Samuel, recebi com muita alegria a carta deste avô, sempre jovem e admiradora do Chico. E aí a gente por isso, acho que a delicadeza do espanto do Gilberto com a caixa de documentos, porque a gente tinha desde desenhos de infância até o material científico e muitas das notícias, né? Cartas de agradecimento, para ficar no item família. A gente pode procurar aqui também material da Dulce. E a gente vê que... então, aquele número que a gente estava... Francisco, help. De cor. Eu também não sei de cor, eu não sei. Um conto da Dulce publicado em jornal, um conto triste, 1948. Então, a gente vai encontrando esse tipo de informação. Vocês vejam que é possível um pesquisador qualquer chegar por muitas vias ao casal, né, Samuel e a Jovina. A gente pode procurar por notícias, por exemplo, da dona Jovina. Tem vários desses. Que eu achei uma delicadeza esse telegrama, que ela envia para uma turma de formados da Faculdade de Medicina e relembra, né, aponta uma frase importante do Samuel Pessoa. Tenham sempre presente, nas últimas linhas, terceira linha, as palavras do professor. No Brasil, há sempre uma endemia, a fome. As demais são agravantes. Então, acho que tem delicadezas e informações importantes, e é isso, é que ele seja, para mim, importante, para nós, é que ele seja público, né? Que ele seja alcançado de qualquer lugar que você esteja. E, em segundo lugar, que a gente possa fazer isso dentro de uma instituição como a USP. A gente fala, a USP não sabe que nós estamos aqui, mas nós vamos fazendo a nossa parte, né? Oi? Porque para mim é uma surpresa a forma que tomou isso. Eu não tomei parte da elaboração desse site, né? Gostei. A minha dúvida é como ele funciona, porque eu vejo assim, a gente vê documento responsável, local e data de produção. E a imagem digitalizada, certo? Mas o tipo de evento, a especificação do evento, que são itens que compõem a ficha de descrição e que são o coração da descrição, eu não vejo aqui.
Pois é, a questão é que arquivística são decisões, né? O tempo inteiro você tem que tomar decisões. Em informática também, né? Então, para começar a usar o conjunto e ver como ele funciona, a gente definiu alguns campos de busca, mas todos os campos eles estão... consegue. Acho que consegue. Falta de esgoto é da semana passada. Um pouco... Uma novidade, né? A gente não sabe, a gente já tinha ultrapassado isso, né? Se você clicar em cima da anotação, você abre a ficha. Entendeu? É só escolher o campo e ir na informática. Agora eu quero este campo. Sim. A ideia é colocar todos os campos, mas isso tem que ser aos poucos. Porque a gente já verificou que tem que fazer uma conferência do arquivo em PDF, por exemplo, que está anexado à ficha. Então, vamos ter que conferir todos esses, né? Então, isso a gente está fazendo numa terceira etapa, após o recebimento, após o tratamento e agora a transformação em um arquivo público. Então, aí a gente acha isso daqui que é exatamente o que o Francisco fez, né? Que é essa especificação do conteúdo e contexto de cada documento. Oi, fale. Hoje todos os campos textuais são varridos ou ainda não? Serão varridos? Eles são varridos. É só... alguns desses campos não estão todos aqui, mas eles serão no futuro. Mas no futuro é assim, um mês, isso não demora muito, né? Isso é a parte mais fácil. Não sei qual outra pesquisa alguém gostaria de fazer. China tem muito material da China. É isso, né? Aparece? Aparece. Então, além dos relatórios, retratos. Não. Isso foi o verso do retrato. Foi esse, né? Que eu cliquei. Dá para ver. Então, assim, a qualidade talvez do equipamento aqui não seja tão perfeita, mas a digitalização está muito boa. E as que não estavam, a Cida corrigiu. Né? Então, verso. O verso era aquele, né, que tinha... Esse. Exatamente. Em chinês, essa é uma foto importante. Então, assim, eu gostaria que o público vou abrir, que o público sentisse como para nós é importante esse trabalho muito de formiguinha, né? Um trabalho muito pequeno, porque ele é cotidiano, ele é demorado, ele é bastante especializado, mas ele é muito importante. Só que ele não tem uma dimensão espetacular, né? E esse acervo permitiu, porque ele estava muito bem já organizado, tinha alguma organização, e ele estava muito bem, preservado, né? Era um material que não estava estragado, a gente não teve tanto trabalho assim em higienização, é um material que foi bem catalogado, então a gente consegue passar as informações para a informática de um jeito claro. Não tem algumas dúvidas existem, mas elas não são permanentes, a gente consegue resolver. Então, assim, é um teste, né? Porque os nossos outros acervos eles não estão tão bem organizados. Então, a gente espera que isso funcione. Mas alguém tinha uma pergunta? Tudo. Então, você não precisa mais, você pode olhar no site. Não é só local, o site é online, como eu mostrei na página da universidade, ele já aparece. Né? Se você quiser, isso é até bom porque a gente preserva, né? A gente digitalizou em modo de alta resolução e média resolução, então a alta resolução, se você quiser, é um melhor ainda do que esse, é só escrever que a gente repassa,
Mas essa resolução já é bem razoável para publicação, impressão e tal. Então, na verdade, a gente não precisa mais nem... vocês nem precisam saber, a gente não precisa saber quem está pesquisando nisso, isso está completamente aberto, né? E acho que, nesse caso, para o bem da pesquisa e dos documentos. Mais alguma pergunta? Esse é sempre um desejo dos arquivos, né? Que o público viesse, nos contactasse e doasse, ou, às vezes, hoje é uma possibilidade boa. Você não precisa doar completamente. Não, nesse não. Nesse não, você só pode ler. Mas você pode, com acesso aos arquivistas, ampliar essa documentação, né? Essa fala é importante, é um aspecto. O nosso trabalho aqui, né, dá conta de um arquivo em X meses, porque a gente tem bolsas que terminam, porque, enfim. Então, o trabalho da gente é um trabalho que a gente dá por terminado uma etapa, né? Colocar na rua o arquivo, ou seja, está online, pode ser consultado. E essas identificações, elas nunca são atingidas na sua plenitude, né? Existem fotografias ou documentos que você consegue ter uma excelente identificação, 20 pessoas reunidas, você sabe a data, o motivo da reunião, o nome de todas as pessoas, às vezes até dados mais contextuais, para além, né, de quem, quando, onde, né? E tem outras que não. E elas, às vezes, vão pobrezinhas, falando pouco, com poucas identificações. Mas existem aí uma questão de informática. Existem bancos de dados, o CPDOC da FGV trabalha com isso, e nós estamos querendo botar isso lá. A gente já conversa sobre isso, né, na nossa base lá da Fiocruz, um campo para o usuário, dizendo assim, você tem algo a dizer sobre essa foto? Porque isso é importante, porque está na rua a foto ou o documento, e a festa continua. Quer dizer, as pessoas que são, ou porque foram testemunhas daquilo, ou porque são pesquisadores, especialistas, viram outros arquivos, têm outras informações e que possam contribuir para identificar, a gente vai, então... É evidente que essas contribuições passam por um crivo institucional, né? A gente tem que filtrar para ver se aquilo está legal, verificar e acrescentar. Tá? Então, é uma ideia interessante. Depois pode ver para o seu pessoal da TI se é viável colocar. Sim, esse é um desejo bem importante, vai ser. Então, devo confessar, aprendi essa frase outro dia também, devo confessar que eu não sei como encaminhar a homenagem à família que está aqui em peso. Eu gostaria de convidá-los para falar algumas palavras, quem quiser, do jeito que quiser, no formato que quiser, e vou passar para o Gilberto, que é quem está na nossa organização. Vem aqui. Eu seguro, mas... E olha, você dá. Então, esse era o site, né? Convidamos. Nuno, você que é o que, na verdade, você trouxe aqui. Eu lembro de você trazendo e o seu irmão, o Fernão e o Nuno. Fernão e o Nuno. Vocês não querem contar para a gente essa vinda desse material? E claro que quem mais... Vocês não querem vir aqui? Vamos. Acende a luz aí. Bem, eu vou começar a falar porque eu que trouxe o arquivo junto com o Nuno, né? Mas aí aconteceu o seguinte, a minha mãe, só para dar um pouco a história que uma das palestrantes pediu, né? A minha mãe faleceu repentinamente. E como a Ana Maria mencionou, né? Ela foi arquivista, depois largou um pouco o trabalho, né? Mas o sonho dela era mexer com esse arquivo. Então, ela passou, me lembro, muitos anos pegando material e arrumando, etc. Né? E aí, quando ela faleceu, tinha 2 armários embutidos lá do quarto do meio. Um era do Samuel e o outro do meu pai. Né? E... Aí, eu me lembro que na época, eu fiquei sozinho, lá alguns dias depois do falecimento, estava até falando com o Samuca agora, e, assim,
mas tinha muito material, como tinha papel, material, mas tudo assim extremamente sistematizado, porque a Ana Maria conheceu a Dulce, tinha esse jeito assim meio avoado, mas ela tinha a alma de arquivista, que era aquela coisa, né, bem organizada, né? Então, foi um pouco isso, né? Pegar o arquivo, salvar, né? Porque ficou lá uma coisa completamente... um grito parado no ar, uma coisa assim, sem conclusão, né? E aí a gente trouxe para cá. Então, eu acho que eu falo por todos, né? Realmente é muito comovente ver que teve uma continuidade, que isso se realizou, né? E que a memória do meu avô está preservada, está sistematizada, né? E eu falo isso com uma certa emoção, porque envolve também o trabalho da minha mãe, né? Então, e que a vida dele está aí para quem quiser consultar, né? Então, acho que é um agradecimento de todo mundo aí pelo trabalho que vocês fizeram, né? Bom, um pedaço que eu lembro da vida do meu pai, quando ele esteve na Coreia, faz 65 anos, né? Meu pai e minha mãe eram malucos, porque eles saíram daqui para ficar 3 meses levando bomba de americano, né? Só viajava à noite, né? Porque senão seria metralhado, né? E bombardeado, e passava o dia todo coletando material, né? Foi pena que o relatório foi feito, um relatório importante, né? Desapareceu, que cada um trouxe um. Eram 7 cientistas, cada um trouxe um. Então, meu pai teve esse relatório, no fim acabou deparando, seria muito interessante, no caso, com o arquivo dele, né? Mas são águas passadas. Ele disse que está no arquivo. Ah, está no arquivo? Tem um? Não sabia, não. Que bom, pô. Então está certo. A lembrança aqui que eu tenho mais do meu pai, que viveu em tempos difíceis, né? Porque ele sempre foi oposição, ele sempre apanhou por ser oposição, né? Quando ele fez discurso para a Ninfo, em 38, 39, no municipal, né? 42, foi? Acho que foi 40, 39, 40. O Ademar quis prendê-lo, né? Quis prendê-lo e quase sair do municipal para a cadeia, né? Mas, no fim, deu tudo bem. É isso mesmo, tá bom. Você que é artista. Artista visual, né? Vocês sabem, o Drummond tem aquele poema Viagem na Família, né? Que ele fala, fala, e, no entanto, nada dizia, né? A memória do pai, a sombra do pai, não diz nada. Mas é curioso como a do avô fala, né? Eu acho que o grau de censura é menor. Eu tenho uma lembrança assim, muito forte do meu avô, minuciosa, assim, né? Lembra ele fazendo assim com gesto, com aquela psoríase, aquele negócio, né? Aquele nariz grande. E ele era um sujeito loucamente afetuoso, né? Loucamente afetuoso, de uma alegria assim, mandatória, né? Quer dizer, ele arreliento, que é um traço que eu peguei dele, adorava encher o saco alheio, né? Mas eu, quando me lembro do vovô e da vovó, eu lembro muito, primeiro, do casal, que isso já era uma mágica deles, né? O fato de que eram um casal, antes de serem separados. E essa unidade era muito curiosa. E eu lembro muito, menino, eu ia passar as sextas para sábado, muito à noite na casa dele, nas Perdizes, onde a Maré mora hoje. Eu lembro muito um sentimento de que as coisas estavam no lugar de uma forma que talvez o mundo contemporâneo não comporte mais. Mas a ideia do masculino e do feminino, por exemplo, era muito assim autêntica ali. A ideia, meu avô fazia sempre um papel de gastão, de liberal, e minha avó de contida e pão dura, o que provavelmente era uma mentira enorme, mas esse teatro era muito assim, ele era muito liberal e ela ficava meio assim, ele era muito desbragado, ela era mais contida. Meu avô também, eu ia comprar gibi, né? Na banca da esquina, lá na Cardoso, ele era um homem importante, isso que me passava muito, quer dizer, ele era conhecido na rua, não é? Como se fosse também uma coisa que talvez a gente esteja perdendo, que era um enorme cidadão, apesar de ter sido tão perseguido na vida. Aquilo se impunha, os motoristas de táxi, que tinham um ponto ali em frente, respeitavam, conheciam, quer dizer, era uma cidadania nata, né?
Então, para mim, aquela casa era como era um lugar muito seguro nesse sentido dos papéis da família, nos papéis onde alguma coisa como um homem público aparecia também já no meu avô. Acho que meu avô foi um homem público na medida em que isso era possível na época dele, né? Então eu lembro dele e da minha avó como uma coisa loucamente ordenada, onde ele bebia e ela fazia o papel de que não via, que depois ficava brava porque ele bebera, né? Quer dizer, esse teatro loucamente amoroso entre eles irradiava uma espécie de ordem por toda parte. Enfim, eu acho que eu fui muito feliz na relação, naquela casa, naquelas noites que eu passei lá. É isso, obrigado. Ele dava só um pequeno depoimento, que é do começo da vida dele, que nunca havia escrito isso. Ele, quando formou-se em medicina, ele foi trabalhar inicialmente em Ubatuba, fazer as pesquisas que já estava começando a fazer em São Paulo, né? Pesquisa de doenças, moléstias parasitárias, né? Principalmente febre amarela, porque naquela época o Monteiro Lobato já tinha dito que o brasileiro não precisa usar bota para não ficar doente. Havia febre amarela. Então ele foi para Ubatuba. Ele foi para Ubatuba e passou lá bastante tempo. E com isso ele começou a tratar das pessoas. E tinha o velho amigo dele, o Maneco, que ele pegou lá como servente, acompanhou meu pai a vida toda, com 2 ajudantes. De manhã coletava os pinicos que eles tinham deixado à noite, para ele fazer os exames de fezes, essa coisa toda. E ele distribuía muito remédio. E dava remédio, no fim, era clínico da povoação, porque naquela época, você para ir para Ubatuba tinha que ir de barco, né? Só que um dia acabou os remédios. E a turma começou a ficar brava, os pescadores, os camponeses, o pessoal de lá ficou brava, começaram a ficar bravos, ele tem que fugir da cidade, pegar um barco e fugir de Ubatuba até Ilhabela, no remo, né? Porque o pessoal estava revoltado, porque não tinha remédio mais. Eu não sei quantos netos eram ao todo, mas eu sei que assim, eu era a menorzinha, não era a caçula, mas o vovô tinha essa capacidade de dar afeto e eu me sentia muito amada por ele. E ele também fazia esse teatro mesmo, era uma delícia. Ele muitas vezes me pedia para pegar pinguinha escondida da vovó. E aí eu e a Madu, minha prima da minha idade também, a gente ia lá e pegava escondido, era o máximo. O vovô tinha os chocolates que ele dava para todos os netos. E cada neto, escondido da vovó, e cada neto recebia um chocolate da sua preferência, né? Então, o Samuel, eu lembro que era chocolate branco, era o Nuno. Nuno. Eu sei que o vovô tinha um especial para cada um, ele sabia que cada um gostava. E o pão de queijo também, antes do almoço. Os sábados eram os dias, né, de almoço na casa da vovó, era aquele banquete, aquela coisa toda, família inteira. E o vovô pegava os netos, me pegava, não sei se pegava só a Dulce, se pegava mais algum neto, padaria, comer pão de queijo antes do almoço. A vovó ficava furiosa. É isso. Mas ele só fazia essas coisas com a gente, era uma coisa. Como a memória é pessoal, né, seletiva, eu lembro do vovô, na porta de um salão, é uma sala da frente, terraço fechado, e as crianças ficavam lá, na hora do almoço, depois do almoço. E ele abria a porta e tacava do alto os chocolates, ainda ensacados. Chocolate, chocolate! Era assim que ele fazia na minha memória. Não tinha nada muito especial, era toneladas de prazer, dados que vinham do ar. Era uma delícia, né? E eu estava lembrando, não lembra? Eu estava lembrando há pouco com a Helena, eu sou Maria Elisa, filha do Ciro, que o grande livro de monstros que a gente tinha era o Parasitologia Médica. A gente pegava o livro, ia para o escritório. A gente pegava o livro escondido, né, aquele catatal, ia para o escritório, fechava a porta e começava a ver foto de elefantíase, cancro duro, úlceras, era incrível. Essa é uma memória que eu nunca vou me esquecer. E tinha mais uma que eu estava lembrando, escapou.
Daqui a pouco eu lembro, eu falo. Escapou. Eu nunca participei dessa brincadeira com livros do vovô. Para mim, ele sempre era um livro muito sério, desde que eu sou muito menino. O que eu me lembro do vovô, primeiro que ele era um homem barulhento. Né? Acho que é uma característica da família, assim. Gemer, espirrar. Espirrar era muito divertido. Ele chegava aos sábados e ele contava quantos espirros ele dava. E ele dizia que até o meio-dia ele tinha que ter dado 10. E era um espirro delicioso. Né? Acho que o bairro todo ouvia o vovô espirrar. E ele tinha essa alegria mesmo. Eu não sei se ele era um homem feliz, mas ele certamente era um homem muito alegre. Mas o vovô morreu, eu tinha 13 anos, então eu não convivi muito com ele, eu convivi muito mais com a minha avó, que era muito próxima a mim, eu adorava a vovó. É engraçado, assim, porque ela era tudo para ser uma pessoa muito chata, assim, porque a vovó era uma senhora austera, magra, muito contida, uma dama comunista, de pouquíssimos sorrisos, dessas pessoas que estão sempre olhando meio para o horizonte, pensando em alguma coisa muito importante. E, em geral... Que não é sobre você, em geral, julgando moralmente você. Você fez alguma coisa errada, você não sabe exatamente o que você fez de errado, mas ela sabe, você sabe que você fez alguma coisa errada. E eu tinha essa convivência com ela. E eu adorava a presença dela, porque a conversa era boa, né? Ela tinha uma memória boa e ela era muito carinhosa, pelo menos comigo, do jeito dela. Eu adorava. Então, eu tenho a presença da vovó muito mais forte do que a presença do vovô. Naquela época, lá dos anos 80, eu já era petista. As pessoas hoje não devem acreditar que algum dia eu fui petista, mas eu fui petista um bom tempo da minha vida. E a vovó sempre foi comunista. Né? E o irmão do Lula era comunista, o Frei Chico. E aí ela só me fala, Samuel, você não pode ouvir o que o Lula fala, você tem que ouvir o que o Frei Chico fala. E a gente ficava umas conversas longuíssimas sobre o Lula e o Frei Chico, era engraçado. Eu lembrei, o disco que a gente mais ouvia, né, era o Calabar, com a capa original. Né? Claro, né, isso também era importante. Assim, acho que na casa da vovó, isso era uma característica, né? Aquela casa era um elogio ao Brasil. Né? Eu acho que o comunismo era muito forte, mas a coisa mais marcante daquela casa, eu acho que não era o comunismo, a vida política, era o elogio ao Brasil. Eu me lembro que na sala principal, ficava na frente, tinha uma roupa completa de um vaqueiro nordestino, né? Perneira. Tinha uma roupa de gaúcho, com boleadeira, com tudo. Eu me lembro que eu adquiri o hábito de ouvir Ernesto Nazaré, porque na vovó tocava. Aliás, saiu agora a Integral de Nazaré, belíssima, né, para uma pianista do Rio. Vale a pena entrar no site e comprar. São 12 CDs maravilhosos. E Chico Buarque. Né? Assim, o lançamento de um disco do Chico Buarque era um fenômeno. Né, A culinária, o vatapá no Natal. É verdade. Tinha essa cultura. Se tomava Coca-Cola. Não se tomava Coca-Cola. Guaraná. De Coca-Lume. Eu tentei fazer, gente, porque a vovó... E não punha gasolina na Shell, mas na Petrobras. É verdade. Árvores todas. Então, o jardim, quando eu fui morar nessa casa, eu fiz questão, né, por gosto pessoal também, de manter uma dedicação intensa sobre o jardim. E o jardim está lindo, aliás, estava lindo, estava maravilhoso, um jardim escandalosamente lindo até maio, 16 de maio de 2016, quando São Paulo foi assolado por pequenos tornadinhos, vindos de explosão, do alto para baixo, que destruiu o pau-ferro frondoso, imenso, de 25 metros, que tinha quase dentro da casa plantado por ela. Um pau-ferro que a gente cuidava, que eu cuidava, enfim, diariamente, no mínimo olhando para ele. Ele foi arrancado, né, a 12 metros do solo,
e uma parte era bifurcada, a bifurcação caiu sobre a pitangueira, ficou pendurada lá uma semana, a outra parte, que era unitária, caiu sobre o jardim. Graças a Deus, não caiu sobre a casa, porque a casa é de 26 e é uma casa de estuque, ela não tem concreto. Se o pau-ferro tivesse caído sobre a casa, tinham 2 moradores lá. Eu não sei onde é que eles estariam hoje. Então, Jabuticabeira viveu, está intacta, está intacta. Já está lá. Está lá. Está intacta. Quando a Bia já estava morando lá, ela está em Idá, né? Ela está intacta. Dá Jabuticaba 2 vezes por ano. A vovó esperou isso a vida inteira. 2 vezes por ano. Sabará, fininho. Agora, o jardim ficou, o que era lindo, o que era conhecido como Casa da Floresta lá, eu circulo muito pelo ambiente, porque eu dou aula no SEDES, que é lá pertinho, a Casa da Floresta virou aquela série Lost. Não sei se vocês viram Lost, aquele visual. E aí tivemos que mandar limpar aquele jardim da frente, que era lindo. Depois de limpo, o ambiente virou Perdidos nos Espaços, né? A lua, porque ficou praticamente sem nada. E agora o jardim está brotando de novo, está ficando muito bonito. Eu estou deixando ao natural, eu não fiz nenhuma intervenção para ver. Não lembro. Ligou de Jabuticaba? A gente ia para a casa da Samuel Pessoa e da Jovina, quando crianças, porque eles tratavam todos muito, assim, né? A gente sentia super bem lá, a gente adorava. Eu sou filha do Vitor e da Ruth, e a gente né, convidava a família toda. Né? E uma das coisas que me lembro é eles oferecendo licor. Tinha, assim, todas as cores possíveis. E quando ele ia apresentar, depois ele falava, qual que você quer? E assim, aqueles livros para crianças, era ótimo. Você é filha da Ruth? Sou Ruth. Como é que vai seu pai? Vamos tomar um chá. Pensei muito nele, porque outro dia vi o seu irmão. Também uma lembrança da tua mãe. Aí me lembrei do seu pai e da sua mãe, né? Na próxima, vai tomar Eu queria também fazer uma... A Dulce era muito amiga minha, então ela me confidenciava as memórias e coisas interessantes da família. Vocês falaram do nacionalismo da Dona Jovina. A Dulce foi assim uma espécie de vítima dessas situações. Então, ela ia à escola na época em que os carrinhos que bom de sorvete era a maior atração para todos os alunos da escola. Então, o carrinho ficava assim e a Dona Jovina fazia um verdadeiro comício anti-imperialismo americano. Então, a Dulce não podia tomar Toddy e nem sorvete que bom, né? Isso foi a adolescência dela, etc. E quando ela se casou e foi ter os filhos, também não podia sentir dor de parto, porque era algo que fazia parte do capitalismo. Então, aquele parto sem dor, né, do socialismo, não tinha. Então, ela sofreu horrores. E ela contando, ela é muito engraçada, a Dulce, contando essas histórias, né? Todo parto sem dor, a respiração, isso e aquilo, aquelas dores lancinantes, mas sempre fiel àquilo que o Partido Comunista esperava do comportamento dela, da mulher nessa hora. E a cachaçinha naquele escritório do fundo, desenhado por ele, que era uma cadeira com 2 fêmures cruzados e escrito veneno. Quando chegava, ele dava uma olhada na mesa da Dona Jovina. Cadê a Jovina? Não está aí. Tirava mas o rótulo, ele que tinha desenhado o rótulo, veneno. Vocês sabem que eu tive ateliê lá há uns anos e já no final, a vovó já bem doente, o Prestes foi lá. Não sei se eu já contei isso a vocês. Eu nunca tinha visto o Prestes na vida, naturalmente. Ele foi lá visitar a vovó. E na saída ele entrou lá no meu ateliê, eu estava com esse negócio no chão, não sabia o que fazer, ele ficou quieto. E era aquela época da abertura na União Soviética, da Glasnost, né?
E eu perguntei, o que o senhor acha disso? Tal. Ele falou assim, o camarada Gorbachev está fazendo uma coisa muito importante. Camarada Gorbachev. Enfim. Tio, fecha isso pra gente. Tia, quer falar alguma coisa? Você que foi tão próximo que a mamãe... Olha, não tem muito para falar, porque, ou melhor, tem tanto que não cabe aqui. Eles realmente foram os melhores sogros que eu podia ter tido e substituíram, de certa forma, minha mãe e meu pai, que morreram muito cedo. Então, eu gostava muito deles. A dona Jovina era uma pessoa muito diplomata com as noras. Era uma maravilha, não tenho queixa nenhuma dela, pelo contrário. E o doutor Samuel também. Tá, obrigada. Tá difícil escolher para quem dá flores. A Lília é uma. Para cá eu tenho certeza. Bom, é só para deixar claro. Deixar claro que a gente. Bom, deixar claro que a gente teve muitíssima satisfação de recebê-los aqui, né? Vocês me desculpem as confusões de nome, são muitas familiares para eu lembrar, não consegui lembrar, a gente está desde manhã e gostamos muito, vocês corresponderam, nos responderam, que é uma coisa difícil, né? Mas, como todos vocês, eu acho que é uma família... Vou falar aquilo que a minha mãe dizia, que deu certo aquela família, hein? Todo mundo muito legal, muito bacana, fazendo aparentemente o que gosta, né? E a gente tem notícia de vocês todos por aí, né? Nos jornais, nas entrevistas, e sabemos que vocês participaram bastante, mesmo não atuando nessa nossa minúcia aqui, mas a gente espera que vocês tenham gostado, a gente gostou, a gente trabalha porque gosta, a gente trabalha porque precisa, mas eu acho que isso é desculpa, eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de trabalhar assim. Então, eu acho que todo mundo que está aqui também está muito feliz, foi um dia muito agradável. Se vocês quiserem retornar, se tiverem mais documento, a gente com certeza vai tentar, não é rápido, mas vai tentar conversar com vocês para perguntar de detalhes que a gente tem perdido, principalmente Gilberto, eu acho, né? E agradeço mais uma vez. Muito obrigada ao público que ficou aqui o dia inteiro. A gente está muito feliz, o CAP está funcionando. Obrigada a Paulo, que veio do Rio, Gilberto, professor Michel, professor Cavalheiro. Estamos aqui à disposição de todo mundo, tá certo? Obrigada. E temos um cafezinho aqui na entrada.